Estamos aqui com o Dr. Shed. Dr. Shed, quero agradecer imensamente a presença do senhor. Muito obrigado por aceitar esse convite aqui para esse bate-papo. Para mim é um privilégio. Vamos ver se esse bate-papo vai dar certo para responder algumas perguntas que você preparou aí. Pastor Shed, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é a seguinte. O senhor escreveu um livro recentemente sobre justiça social. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito de qual seria o papel social do cristão. Como que o senhor vê a relação do cristão em relação à pobreza? Como deve ser o comportamento dele? A responsabilidade social do crente sempre foi de ser uma pessoa que amava o seu próximo. Agora, esse amor ao próximo principalmente se focaliza na pessoa se converter. Uma vez que ele se converte, sua responsabilidade é de fato social, como nós vemos no livro de Atos. No livro de Atos, como também na grande oferta que Paulo levantou nas igrejas tanto de Macedônia como de Acaia, foi justamente para crentes e irmãos em Cristo que estavam necessitados. Não era para distribuir para todo mundo. Não é que seja errado se a gente tem para distribuir, mas como esses recursos são limitados, a gente precisa de dar para aqueles que precisam na família de Deus. Mas nossa principal responsabilidade é levar a palavra de Deus àqueles que não conhecem ao Senhor Jesus. Ok. Pastor Shed, agora uma pergunta que envolve um pouquinho mais de soteriologia, digamos assim, né? Certo. Qual que é a visão do Senhor a respeito do julgamento de Deus sobre aqueles que viveram um período antes de Cristo, nações gentílicas ou até mesmo filósofos gregos? Qual que é a visão do Senhor a respeito disso? Realmente a Bíblia não responde claramente a essa pergunta, porque o que Paulo fala para os atenienses é que até a vinda de Cristo, sua morte e ressurreição, ele deixou as nações sem testemunho, dando a impressão que talvez eles não serão julgados do mesmo modo que serão julgados aqueles que, depois de Cristo, como eu disse, agora todo mundo tem que se arrepender. Ok. Pastor, um dos desafios para o cristão, até mesmo para incrédulos, né? A questão do sofrimento no mundo, o problema do mal, né? Certo. Como que o senhor vê essa questão? Como é possível que exista um Deus onipotente e amoroso e exista tanto mal no mundo? Por que Deus permite também que seus filhos sofram? Sofrimento para o cristão tem um valor impossível para nós mensurar aqui nesta vida. O que Paulo diz sobre o sofrimento dos cristãos é que está produzindo para eles uma grande galardão de glória, um peso de glória que não dá para comparar com o sofrimento. O sofrimento é momentâneo, é passageiro, enquanto essa glória é eterna. Portanto, dessa parte a Bíblia fica bem claro. Para aqueles que não conhecem a Cristo, o sofrimento é para levar pessoas claramente a reconhecer seu pecado. Que sofrimento é resultado do pecado que Adão cometeu junto com Eva, mas esse pecado então passou, como diz Romanos 5, para todos os homens, e esse pecado se vê no juízo que Deus aplicou ao mundo inteiro. Romanos capítulo 8 deixa isso bastante claro. Romanos 8, versículo 18 em diante. E que essa maldição vai ser retirada na vinda de Cristo e na reciclagem desse mundo. Esse mundo vai passar por aquele momento de
refazer as coisas e chegará então esse período de descanso e transformação e tudo mais que nós esperamos tão ansiosamente. Ok. Pastor, pensando um pouco na questão também da juventude, que nós sabemos que muitos jovens hoje em dia, quando vão para as universidades, eles tendem a abandonar a fé ou então viver uma vida de mundanismo. Como o senhor acha que deve ser trabalhada essa questão de missões no contexto universitário? O que nós podemos fazer para mostrar para esses jovens que a cosmovisão cristã é atraente para que eles possam se envolver com o cristianismo? É o testemunho do jovem. Realmente, os grandes movimentos missionários são feitos entre jovens. Por exemplo, esse movimento estudantil missionário que ocorreu no fim do século XIX e começo do século XX, foi algo extraordinário. Nunca houve um movimento como esse, em que mais de 20 mil jovens saíram para os campos missionários no mundo inteiro. Realmente a base em que a igreja está crescendo hoje, em grande parte, é resposta e continuação desse legado que eles deixaram. Então, universitário que vai para a universidade sem ter uma base teológica muito clara, com respostas às perguntas, com leitura e tudo mais, realmente está em perigo, não há dúvida. Ele vai encontrar ateus, ele vai entrar em contato com pessoas que só fazem deboche do Evangelho. E o que ele tem que viver de um modo que a pessoa fique impressionada com o fato que ele realmente é diferente e que ele queira viver esse tipo de vida também. E isso tem sido o caso de muitos jovens universitários também, graças a Deus. Tem tido um testemunho que glorifica a Deus. Ok. Pastor, nós temos percebido também aqui no nosso contexto brasileiro que muitas igrejas têm cometido diversos abusos teológicos. O senhor acredita que nós precisamos de uma nova reforma? E, no caso positivo, qual seria o papel do jovem cristão nesse processo? Uma nova reforma seria muito difícil, porque a primeira reforma, que ocorreu no século XVI, foi resultado de um controle que a igreja tinha sobre a igreja. Esse controle era de ferro, de modo que qualquer pessoa que saísse da linha seria simplesmente morto, ou exilado, ou encarcerado. Enquanto hoje em dia nós não temos controle nenhum. Nós temos que só honrar a Deus orando para aquelas pessoas que eles não fujam da verdade. Isso é tão importante reconhecer a diferença entre aquela época e hoje. Uma nova reforma me parece impossível. O que é reforma é nossa própria vida, nossa própria igreja que vai sinalizar para eles que é realmente a verdade e tentar ajudar nossos colegas liberais ou modernistas, pessoas que não estão fazendo nenhum caso, igrejas emergentes, para conhecer a verdade e persuadi-los que sem essa revelação bíblica não tem revelação nenhuma, a não ser a revelação lá que não tem palavras para explicar como que Deus quer que a gente viva. Portanto, é uma diferença muito grande. Eu não uso essa palavra nova reforma porque realmente eu acho impossível, a não ser que a igreja fique novamente debaixo de uma autoridade máxima mundana, como que foi na igreja católica. Ok, certo. Dr. Shed, há pouco tempo, nós completamos 50 anos de morte do C.S. Lewis. Eu sei que ele tem um papel especial na vida do senhor. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito disso, qual foi a relevância das obras dele para o senhor e qual a relevância dele para o cristão também. C.S. Lewis foi usado por Deus para criar um pensamento um pouco mais coerente e profundo relativo a certas áreas da vida. Uma delas, por exemplo, é esse livro sobre os amores, os 4 amores. Quem tinha pensado justamente sobre a importância desse amor, que tipo de amor é essa?
já que ele escreveu sua tese de doutoramento sobre o amor, né? E a diferença e como que se deve viver e juntar esses amores, amor agape, amor de família, storge, esse amor eros, amor sexual, esse amor filéu. Ele explicou essas coisas muito bem, como eu não lembro ter lido ninguém que explicou tão bem como ele explicou. Ele explicou também de uma forma muito simples e atraente para o mundano que o cristianismo realmente vale a pena procurar e conhecer. Em vez de ser algo que foi isolado, ninguém sabia realmente o que era, pensava que era aquela religiosidade que a gente encontrava nas igrejas anglicanas ou católicas, mas não aquele conhecimento pessoal de Deus e ter um contato real com Deus. Ele também, com sua capacidade como professor de Oxford e também de Cambridge, que ele soube explicar como ateu que se converteu, o que é que mudou na sua maneira de pensar, o que é mais ou menos a essência do cristianismo, especialmente aquele livro chamado Cristianismo Autêntico. Valeu a pena ler e conhecer algo que ele tem escrito. Ok. Dr. Shed, a última pergunta é a seguinte. Nós sabemos que existem muitas religiões, nós sabemos que o brasileiro também é muito sincretista, tende a procurar a juntar muitas religiões, agregar numa só, né? A pergunta é a seguinte: diante de todas essas religiões, por que Jesus é o único caminho? Que coisa boa essa pergunta, né? Porque não há outro nome que tem poder para transformar e preparar a pessoa para encontrar-se com Deus. Não há outro nome dado aos homens debaixo dos céus pelo qual podemos ser salvos. Atos 4:12 explica exatamente isso. Ou João capítulo 14, versículo 6, que não há outro caminho até Deus. Ele é o único que veio para revelar e para morrer por nós na cruz de Calvário e pagar vicariamente nossos pecados. Portanto, se houver outro que pudesse ter feito isso, que de fato não há, então nós teríamos outro caminho, mas não há ninguém que fez isso. Tudo isto é religião humana, procurando alcançar alguma realidade além de nós, mas sem ter recebido essa revelação divina que nós temos na Palavra de Deus, que é a Bíblia. Ok. Dr. Shed, quero agradecer imensamente pelo senhor ter aceitado esse convite. É uma honra poder conversar com o senhor. O senhor seja muito abençoado ao longo do seu ministério. Obrigado. Muito obrigado.